Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como muitos já sabem, esse áudio-vídeo é um extra, né, que eu tenho colocado aos domingos às 17 horas, sempre que possível, mas os vídeos oficiais do canal, que acontecem às terças-feiras, 11h30 da manhã, nos quais eu apareço, vão continuar normalmente, tá? Mas sempre que possível colocarei também esse vídeo extra, esse áudio-vídeo extra aqui no canal aos domingos. Gente, hoje eu tive a inspiração de falar um pouquinho sobre aquele livro do Rick Hanson, que é aquele neurocientista, neuropsicólogo. É um livro chamado O Cérebro e a Felicidade, que eu já comentei várias vezes aqui no canal, já indiquei para vocês lerem. E é um livro onde ele nos ensina, né, através da neuroplasticidade, como é que a gente pode mudar o nosso cérebro para focar nas coisas boas. Porque a maioria de nós, né, por conta dos nossos ancestrais, a gente foi treinado sempre, até para sobreviver na época das cavernas, a gente foi muito treinado a focar no problema, para que a gente pudesse se defender dos predadores. Então, a gente tem um cérebro muito treinado a focar no mal, na sombra, no erro. Por isso, a maioria de nós é extremamente crítico, medroso, ansioso. E a gente traz esse cérebro até hoje, focado no mal para poder se defender, só que hoje ele ainda existe de uma maneira muito excessiva. Claro, é importante a gente estar desperto, estar alerta para poder se defender do mal, se defender de uma fraude, né, poder evitar um erro, poder se defender numa situação de risco. Mas quando esse estado de alerta ele é excessivo, ele acaba gerando um problema muito grande porque faz com que a gente fique sempre com medo, sempre ansioso, sempre focado no mal, sempre extremamente crítico. E nesse livro ele dá algumas sugestões de como a gente pode mudar essa realidade. Então eu vou ler para vocês a introdução e depois vou tecer os meus comentários. Ele fala o seguinte: se você é como eu e como muitas pessoas, deve passar o dia pulando de um assunto para o outro. Porém, ao longo desse processo, quando foi a última vez que você parou 10 segundos para sentir e incorporar um dos momentos positivos que acontecem mesmo no mais agitado dos dias? Se você não aproveita esses segundos extras para usufruir e conservar a experiência, ela passa por você, como o vento passa pelas folhas das árvores. Algo momentaneamente agradável, mas sem um valor duradouro. Este livro trata de uma coisa simples: o poder oculto que as experiências cotidianas positivas têm de transformar o cérebro e, consequentemente, a vida para melhor. Vou lhe mostrar como converter momentos agradáveis num cérebro maravilhoso, cheio de confiança, tranquilidade, bem-estar, autoestima e que se sinta cuidado. Não estou falando de momentos que acontecem uma única vez na vida. Trata-se simplesmente da sensação aconchegante que o suéter preferido provoca, do prazer de uma xícara de café, do afeto de um amigo, da satisfação de terminar uma tarefa ou do amor que sua companheira tem por você. Algumas vezes por dia, 12 segundos de cada vez, você irá aprender a incorporar o que é bom, o que fará com que se sinta naturalmente mais alegre, mais calmo e mais forte. Mas essa prática e o conhecimento científico em que ela se baseia não tem nada a ver com o pensamento positivo, nem com algum outro programa de construção de experiências positivas que normalmente não são aproveitados pelo cérebro. Minha proposta é transformar experiências fugazes em melhorias permanentes do patrimônio neurológico. As forças interiores indispensáveis para o bem-estar, a sobrevivência e o sucesso estão alicerçadas na estrutura do cérebro. No entanto, para ajudar nossos ancestrais a sobreviver, o cérebro desenvolveu um viés negativista, que faz com que ele funcione como um velcro para as experiências ruins e como um teflon para as boas. Para resolver esse problema e integrar forças interiores ao cérebro, você descobrirá que experiências positivas podem satisfazer suas 3 necessidades fundamentais: de segurança,
de satisfação e de ligação. Ao cultivar a paz interior, o contentamento e o amor, você não precisará correr atrás de acontecimentos agradáveis nem lutar contra os desagradáveis. Você desfrutará cada vez mais de uma sensação incondicional de bem-estar que independe das condições externas. O cérebro é o órgão mais importante do corpo, e o que acontece nele determina o que você pensa, sente, diz e faz. Inúmeras pesquisas demonstram que suas experiências modificam ininterruptamente o cérebro de uma forma ou de outra. Este livro mostra como aprender a modificar o seu cérebro para melhor. O cérebro é incrível e você irá aprender bastante sobre ele. Aí ele fala como é que funciona o livro, né? Eu só li essa introdução para vocês entenderem do que se trata e para a gente poder ter também um pretexto para abordar esse assunto do cérebro e a felicidade, porque muitas vezes, gente, a gente fica esperando que um evento externo muito magnânimo, muito escalafobético, uma coisa muito gigantesca aconteça para que a gente se sinta feliz, né? E isso é um equívoco muito grande, porque esses eventos muito grandiosos, tipo o dia do seu casamento, o dia que você se formou, né, o dia que, sei lá, que você ganhou na loteria, o dia que você teve um filho, né, enfim, o dia que aconteceu um evento muito grandioso na sua vida, esse evento ele é raro e é muito transitório. A gente tem que aprender a enxergar as belezas e a desenvolver a gratidão, a segurança emocional, né, a ver os prazeres da vida, as belezas da vida no pequeno, no simples, no aparentemente comum e trivial. E quando você vai treinando o seu cérebro para desenvolver esse olhar, a vida fica mais fácil, você tende a sentir mais segurança emocional, mais conexão afetiva com as pessoas. E eu recebo, gente, com muita frequência, claro, como eu tenho essa missão, né, de poder ser um canal para algumas pessoas. Então, muita gente chega até mim contando problemas, o que faz parte do meu trabalho, né? Então, eu sempre escuto as pessoas se reclamando, se queixando de como a vida delas está configurada. E com frequência as pessoas falam assim para mim: Gisela, a minha vida não anda, tudo dá errado para mim, porque eu tô com tal problema, tá acontecendo isso e aquilo, porque, por exemplo, meu pai tá doente, eu tô desempregada, ou eu quero ter filho e não consigo, meu marido não liga para mim, ou meu marido tá me traindo, na minha vida tudo dá errado, por que isso acontece? E é interessante que a gente tem essa percepção que vem dos nossos ancestrais, né? Essa percepção equivocada, inclusive, de que tudo tá dando errado ou de que nada anda, de que a gente não consegue sair da inércia, né? Então tem aquela percepção ilusória de que nada tá dando certo. E essa percepção é ilusória, gente, porque o mundo é dual. Se o mundo é dual, é impossível que só tenham coisas ruins numa situação. É impossível, não tem como só ter algo de ruim. Gisela, mas eu não consigo enxergar o bom. Ok, não é porque você não consegue enxergar que o bom não existe, entende? Olhar o bom, olhar as coisas boas, olhar o positivo é um treino, não é algo natural para a maioria de nós. Porque a maioria de nós, a gente aprendeu por defesa a ficar o tempo todo em estado de alerta, esperando o pior do mundo, das pessoas. Então, mesmo quando coisas boas acontecem, a gente muitas vezes não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como falava Jesus, né? Então a gente veio treinar esse olhar e é por isso que a gente está encarnado num planeta extremamente denso, de provas e expiações, para aprender pelo contraste, pelos opostos, pela dualidade. Então a gente aprende a desenvolver a convicção na luz graças ao contato com a sombra. O mentor amigo diz que essa é uma forma de muscular a consciência, a gente precisa do oposto, porque se só houvesse harmonia o tempo todo, se todo mundo fosse um anjo de candura, um alecrim dourado, né? A gente não conseguiria ter o contraste necessário para poder desenvolver a convicção na luz. Então a sombra, ela tem a sua função. O mal, ele tem uma função também de existir. Jesus dizia, né? O mal há de existir, mas ai daquele que o praticar. Então, assim, o mal ele vai existir, inevitavelmente, num planeta de provas e expiações, sempre haverá essa ambivalência. A questão
é a gente ter esse treino interno para escolher no que a gente quer focar. O Rick Hanson dá várias sugestões interessantes no livro, recomendo que vocês leiam também, não quero ficar dando spoiler aqui do livro para que vocês comprem e possam fazer a leitura e tirar as conclusões de vocês, mas o que eu já pratico diariamente na minha vida cotidiana e que faz toda a diferença para mim, para eu manter a minha frequência mais elevada, é o seguinte: eu já acordo, já peço proteção espiritual, peço para os meus guias, né, para os meus mentores, para que eu possa ser um canal da fonte criadora naquele dia, para que eu possa fazer as coisas em coerência com a fonte criadora, para que eu fique em conexão com ela. Já faço a minha meditação, as minhas orações e já procuro, ao acordar, escolher coisas na minha casa para focar em algo positivo. Então, tem um vasinho de planta na minha casa que eu acho maravilhoso, eu estou sempre olhando para ele, agradecendo por aquele vasinho estar ali, sabe? São coisas simples, a gente fica contemplando algo de bonito que exista fora de nós para que a gente possa acessar também a beleza que existe dentro de nós. Então, quando a gente contempla algo de bacana que a gente tem dentro de casa, pode ser o seu bichinho de estimação, se você tiver bichinho de estimação, o seu filho, se você tiver filhos, pode ser, sei lá, a sua roupa de cama, se você gosta dela, pode ser o seu copo para você, sua caneca de café, sabe? Uma louça que você goste, uma coisa simples. Olha para aquilo e agradece, contempla. Fica alguns segundos, ele sugere no mínimo 12 segundos, né? Para você ficar contemplando aquilo, falar, olha que bacana isso, ou um passarinho cantando, sabe? Algo de bonito. Se você tem uma horta em casa, mesmo que você more em apartamento, hoje em dia é possível ter horta também, né? Aquelas pequenas hortas em apartamento, que você pode ter em vasos, por exemplo. Fica contemplando a sua hortinha, sabe? Fica um tempo ali, alguns segundos ali contemplando, agradecendo, desfrutando, sentindo a beleza daquilo. Coloca um vídeo no YouTube, por exemplo, eu adoro aqueles vídeos, já indiquei várias vezes aqui, inclusive, aqueles vídeos de walking tour, que são pessoas que viajam pelo mundo e filmam cidades, né? Colocam uma câmera assim e ficam nos bastidores. A própria pessoa que está filmando não aparece, mas a pessoa filma e fica caminhando pela cidade durante horas e a gente tem a sensação que é a gente que está ali caminhando, fazendo aquela viagem. E quando você escolhe cidades que tenham paisagens bonitas, por exemplo, natureza, né? E você fica lá olhando e desfrutando, essa é uma forma de você contemplar algo positivo e de você aprender a focar na luz. É uma forma de você elevar a sua frequência, porque para o seu cérebro não tem diferença se você está realmente naquela cidade ou não. O fato de você estar olhando, curtindo, sentindo e contemplando, para o cérebro é como se fosse real. É como se de fato você estivesse ali. Então, olha que maravilha, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, né? Você não precisa pagar passagem, você não precisa ter nenhuma despesa, você só curte ali, outra pessoa está andando ali por você e você está desfrutando, curtindo, vivenciando. Claro, se você quiser ir presencialmente naquele lugar, é uma forma de cocriação também, o fato de você estar olhando e estar dando atenção para aquilo. Inclusive para as pessoas que falam, Gisela, na minha vida nada anda. Eu costumo dizer, eu recebo muito essa questão na caixinha de perguntas lá na Rede Vizinha, né? Quando eu abro a caixinha, tem sempre essa colocação de algumas pessoas, esse desabafo. Gisela, não consigo sair da inércia. Então, o que eu procuro sugerir para as pessoas é assim, é impossível que nada na sua vida esteja fluindo, alguma coisa está fluindo. Você está vivo, você está respirando, então você está fluindo nesse sentido. Procura olhar para isso. Agradece, olha para aquilo que está dando certo, para aquilo que está fluindo, porque sempre tem. Quando a gente treina o nosso olhar para ver a realidade, a gente não fica tão focado no mal, no problema, na crítica, no erro, e a gente vai aprendendo a ter olhos de ver, a gente sempre vai achar alguma coisa que está fluindo, que está dando certo. Então, seja a sua relação com o seu animalzinho de estimação, seja a sua relação com o seu parceiro afetivo ou com a sua parceira, seja seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com um amigo, com um colega de trabalho, com o seu vizinho, alguma coisa está fluindo, né? Existe sempre alguma luz
que você não está enxergando, mas que se você se esforçar, você vai conseguir enxergar. Começa a treinar. Num primeiro momento vai ser um esforço, porque você não tem o hábito de fazer isso. Ainda mais se você era uma pessoa muito reclamona, né? Que tinha muito hábito de focar no mal, no problema, na falta. No começo você vai ter que fazer um esforço para poder mudar esse padrão. Mas aos poucos isso vai se tornando um processo natural. Então, inicialmente, você vai precisar se esforçar, mas depois vai se tornando algo muito comum, que você consegue inserir na sua rotina de uma maneira muito fluida. E aí você já vai acordar feliz, agradecendo por aquele dia e agradecendo todas as possibilidades que aquele dia te oferece. Sabe, é muito bonito esse processo, porque se você tinha o hábito, por exemplo, de acordar sempre cansado, se queixando da vida, reclamando do lugar que você mora, do seu trabalho, sabe, se você já acordava nessa vibração com frequência, conforme você vai treinando o foco na luz, não para negar as sombras, né, mas para escolher conscientemente que você pode ficar alegre independente das circunstâncias externas, porque a alegria é interna, ela não depende de um fato que aconteça fora, ela é interna, ela vem da sua consciência, entende? Então é uma questão de reconhecê-la dentro e não de buscá-la fora. Mas na medida em que você vai aprendendo a se conectar por uma escolha consciente com as coisas boas que existem fora de você, naturalmente você vai aprendendo a desenvolver e a acessar essa luz dentro de você. Então, às vezes, num primeiro momento, quando você está muito treinado a focar no mal, você tem que fazer uma forcinha, né? Você dá uma forçadinha na barra para focar na luz, mas depois, com o tempo, vai se tornando algo muito natural. E aí você vai perceber que você já vai acordar alegre, né, pensando em todas as possibilidades interessantes que aquele dia pode te oferecer. Então, desde a xícara de café ou da xícara de chá, não sei o que você costuma tomar quando você acorda de manhã, desde aquela xícara de café, você já começa a agradecer por poder tomar aquela xícara, por sentir o cheirinho do café, sabe? Por poder eventualmente ver o dia amanhecendo, sentir a energia da manhã, às vezes aquele friozinho agradável que tem de manhã, né? Então você já começa a curtir o canto do pássaro. São pequenas coisas, sabe, gente? E aí a vida vai ficando tão agradável, tão interessante. Não é porque você não vai ter problemas. Claro, a gente vive num planeta de dualidade, de provas e expiações. A gente terá problemas, faz parte, né, da nossa evolução, do desenvolvimento da nossa consciência. Isso independe de situação social, né? Porque às vezes a pessoa pode ser milionária, mas ela tem uma depressão, ou ela tem problemas na família, problemas de relacionamento, ou pessoas que estão querendo passar a perna, enfim, ela tem outros tipos de problemas. Não é porque ela é milionária que ela não terá problemas, muito pelo contrário, né? A gente vê aos montes pessoas que têm muito dinheiro tendo inúmeros problemas, inclusive de saúde mental, isso é muito comum, né? Então, assim, não é a questão, não é a circunstância externa, não é a situação material, você não pode depender disso para ter um bem-estar, para procurar focar na luz. Quando você vai aprendendo a focar na luz em coisas aparentemente insignificantes, você vai vendo que em cada momento você consegue encontrar muita luz e aí começa a ficar divertido para você, meio que se torna um jogo, sabe? Um jogo interessante para você encontrar luz em tudo que acontece. Então daí quando acontecer algum problema, alguma adversidade, o seu cérebro já vai ficar treinado a enxergar alguma coisa boa ali, a ver o positivo ali. Não para você se anestesiar, não para negar o mal. A gente precisa encarar o mal, precisa integrar, né, as nossas sombras. Então não é para negar ou para ser conivente com a sombra, mas para escolher focar na luz, porque quando a gente foca na luz, a nossa energia se eleva e a gente começa, inclusive, a ter mais insights, percepções, inspirações e intuições de como lidar com o problema. Então, mesmo que aconteça uma coisa, às vezes, grave na sua vida, de repente algum parente que você ama ficou doente. Claro, isso é uma coisa ruim, por um lado, mas por outro lado, tem alguma luz ali que o corpo dele está fazendo uma depuração necessária para a evolução do espírito. Então, tem um propósito maior.
né? Não cai uma folha de uma árvore sem a autorização da providência divina, da fonte criadora. Então, se aquilo está acontecendo, tem um propósito. E mesmo diante daquela crise, quando você consegue se conectar com a luz, você consegue passar por aquela adversidade com mais serenidade, com mais paz de espírito, sabe? Sem tanto medo, sem tanta ansiedade, sem tanta ingratidão também, sem brigar com a fonte criadora. Porque às vezes quando a gente está passando por alguma adversidade, a gente fica discutindo com Deus, brigando com a fonte criadora. Porque essa fonte criadora não existe coisa nenhuma, essa porcaria, isso é tudo mentira. Essas bobagens aí de focar na luz, a gente fica virado no giraia, quem nunca, né? Fica virado no giraia, fica focando no mal, fica amaldiçoando todo mundo. E, obviamente, acaba atraindo uma legião de espíritos que comungam daquela frequência que a gente está vibrando, a gente vira o famoso puleiro de Egum. Né? Quem nunca? A gente precisa fazer os banhos de limpeza que tem aqui no canal, tem uma playlist de limpeza energética, ouvir a calibração arcturiana que o Eli Cravo canalizou, o alinhamento para a paz interior que ele canalizou. Deixei uma playlist aqui com os alinhamentos do Arli para vocês poderem fazer. Tem a minha playlist também na rede vizinha, aquela rede só de música, sabe? Tem uma playlist lá que eu fiz que se chama Elevar a Frequência com Gisela Valim. Então você me procura lá naquela rede vizinha, naquele streaming de músicas, que você vai encontrar essa playlist. E aí você tem que fazer todo um trabalho interior para você poder se realinhar, se reharmonizar. Claro, se você puder, também procure um terapeuta, um profissional de saúde mental para te ajudar. Isso também é muito importante, aliar a parte psicológica com a parte espiritual. As duas partes são importantes, né? Não viver só um lado e negligenciar o outro. Então, assim, a gente tem que se trabalhar para poder voltar para o centro, porque a nossa tendência, quando a gente está passando por qualquer problema, é começar a duvidar de tudo, é ficar cético, achar que Deus não existe, é criticar todo mundo, é ficar revoltado, né? Quem nunca passou por isso? Muitas vezes a gente entra nesse estágio de ficar na raiva, na ingratidão, na revolta. E quando a gente vai treinando o foco na luz, mesmo diante da adversidade, a gente consegue enxergar uma bênção, enxergar um propósito maior por trás daquilo, porque a gente começa a perceber aquela realidade pela perspectiva do ser e não do ego. Porque quando a gente está no egão, né, quando a gente está identificado com o ego, que é o nosso falso eu, a gente tende a enxergar a realidade de uma forma muito imediatista. Então a gente fala assim, nossa, se isso não se resolver agora, minha vida acabou. A gente faz um drama e chora e acha que está tudo perdido, né? Só que quando a gente enxerga a realidade pela perspectiva do ser, que são várias oitavas acima, né? Como assim? A gente começa a enxergar de uma forma mais ampla. Então você entende que essa vida, como falava o guru Ramana Maharishi, né? Essa vida é como se fosse um filme e a gente não pode se apegar ao personagem. A gente está aqui de passagem, né, vivendo essa experiência na Terra, cheia de dualidades, cheia de opostos, mas a gente não pode ficar apegado ao personagem, a gente não pode ficar apegado ao ego, que é o nosso falso eu. Quando a gente começa a enxergar as coisas de drone, né, pela perspectiva do ser e não pela perspectiva do ego, a gente para de ser tão mimado, de ser tão melindroso, de ser tão reativo, porque a gente começa a enxergar a vida de uma forma mais profunda, mais sagrada, entendendo o que está por trás de tudo que acontece, entendendo que nada é por acaso, entendendo acima de tudo que por mais que o nosso ego, né, que é muito controlador, não goste, se aquele fato chegou até nós, tem um propósito, tem algo que a vida quer nos ensinar. E quando a gente se abre para aprender com a vida, né, quando a gente tem essa humildade, e eu sei, gente, é muito difícil ter essa humildade, mas a gente está aqui para treiná-la. Quando a gente tem essa humildade, né, de sair de uma postura de dono da verdade, a gente fala assim, ok, vida, se isso chegou até mim, o que você quer me ensinar? Deixa eu saber a verdade. O que eu tenho que aprender com essa situação? Por que isso chegou até mim? Quando a gente começa a ter essa humildade de perguntar para a vida, para os amigos espirituais, o porquê aquela situação chegou,
e a gente começa a perceber os sinais, as respostas que vêm através de intuições, inspirações ou através de sonhos, a gente vai entendendo que nada é por acaso, né? E aí a gente começa a ter uma perspectiva mais ampla da realidade. A gente começa a olhar um fato que nos aconteceu, um fato aparentemente ruim aos olhos do ego. Mas quando a gente olha pela perspectiva do ser, que são várias oitavas acima, é como se a gente tivesse, pela perspectiva do ego, a gente está olhando aquele fato sentado numa árvore, debaixo de uma árvore. Quando a gente olha pela perspectiva do ser, é como se a gente subisse no topo da árvore e começasse a enxergar de cima aquela situação e a ver coisas que antes a gente não conseguia perceber. Entende? Então, a expansão da consciência nos possibilita sair da percepção do ego, que é uma percepção dual, é uma percepção, em geral, vitimista, melindrosa, e a gente começa a subir para a percepção do ser e a compreender o porquê aquilo chegou até nós, a entender que existe uma sabedoria mais profunda que rege essa realidade. E muitas vezes o nosso ego, que é mimado, que é controlador, ele não entende as coisas que acontecem, mas quando a gente sobe no topo da árvore e enxerga pela perspectiva do ser, a gente começa a ver, ok, tá tudo certo como está. Se isso chegou até mim, tem algum ensinamento que eu preciso extrair dessa situação. Então eu vou procurar aprender, eu vou desenvolver a humildade para aprender e para compreender que as coisas são como são e não como o meu ego controlador gostaria que elas fossem. E quanto mais eu aceito a realidade com leveza, com amor, com alegria, menos tempo aquela dor irá durar. Porque a dor, né, ela se transforma em sofrimento, a dor faz parte da vida, né, mas ela só se transforma em sofrimento quando a gente não deixa ela embora. E quando que a gente não deixa a dor embora? Quando a gente se apega a ela. Quando a gente fica reclamando e se queixando e se revoltando e se indignando, quanto mais tempo a gente se indigna, mais tempo a gente fica no problema. Quando a gente aceita e fala, ok, isso chegou até mim, eu aceito que isso aconteceu. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para aprender com essa situação? O que eu posso fazer para enxergar o lado luz nessa situação? E aí, quando eu começo a ter esse treino, naturalmente, o próprio fato de eu ter compreendido que aquilo chegou até mim por conta de um propósito maior e eu começo a aceitar a situação ao invés de me revoltar contra ela, naturalmente isso vai me trazendo todos os insights e inspirações necessárias para que eu tenha recursos internos, para que eu encontre recursos internos para transcender aquele problema. Então é muito interessante, gente, que quando a gente aceita, as coisas passam. Quando a gente briga contra a vida, quando a gente se revolta, a situação fica muito mais tempo do que o que ela precisaria ficar. Entende? Porque a frequência da revolta faz com que a gente fique apegado ao ego, que é o nosso falso eu. E quando a gente expande a nossa consciência, expande a nossa luz, expande a nossa percepção e começa a transitar, portanto, para uma frequência mais leve, mais amorosa, de aceitação, de compreensão, que eu sei que não é fácil, por isso que é treino, né? Quando a gente começa a transcender e a se conectar com essa frequência mais elevada, naturalmente a gente começa a ter ideias que a gente nunca teve antes, inclusive para solucionar aquele problema. A gente começa a atrair pessoas que vão nos ajudar, que vão às vezes dar uma dica de um curso, de um livro, de algo que a gente poderia fazer diante daquele problema e a gente nunca pensou. E foi justamente a aceitação do problema que fez com que a gente atraísse soluções que a gente nem imaginava que existiam. Inclusive, tem uma frase maravilhosa que eu até já coloquei, né, na rede vizinha, nos meus stories uma vez. Muitos de vocês printaram, adoraram a frase, porque realmente é belíssima. É uma frase que eu aprendi com um mentor amigo, ele fala assim: tudo o que chega a mim é luz, e tudo o que chega a mim que não é luz, eu transformo em luz com o meu amor. Olha que lindo isso, gente, olha a profundidade dessa frase. Vou repetir. Tudo o que chega a mim é luz, e tudo o que chega a mim que não é luz, eu transformo em luz com o meu amor.
tudo o que chega a mim é luz, e tudo o que chega a mim que não é luz, eu transformo em luz com o meu amor. Essa frase eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, porque é interessante a gente reconhecer que a gente não é uma vítima da circunstância, né? E quando algo ruim, aparentemente ruim, chega até nós, a gente consegue transformar esse ruim em luz, graças ao nosso amor. Então é sempre uma questão da gente identificar o tipo de energia com a qual a gente está conectado, né? E poder reconhecer essa luz dentro de nós. Porque quando a gente está conectado com a luz, a gente consegue transformar em luz tudo o que eventualmente não é luz, graças à nossa frequência. Então a gente tem esse poder de fazer essa alquimia, né? A gente não é uma vítima do meio, então a gente consegue transformar esse meio e ser um incenso de luz, de amor no ambiente que a gente tiver. Isso é muito análogo àquela oração de São Francisco. Para quem não conhece, recomendo que dê um Google, procure essa oração, porque ela é espetacular. Eu até vou ler aqui, tive a intuição de ler, porque é uma oração muito poderosa. A oração é a seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nossa, essa oração, sempre que eu leio, ela me comove profundamente, porque é uma oração extremamente profunda, poderosa, vai muito ao encontro dessa frase do mentor amigo, né? Tudo que chega a mim é luz, e tudo que chega a mim que não é luz, eu transformo em luz com o meu amor. Porque é isso, gente, não é esperar que o mundo mude para que a gente fique bem. Não é esperar que a vida esteja perfeita para que a gente sinta alegria, ou para que a gente seja um canal de amor para o outro. Não. É aprender a ser um canal de amor independente das circunstâncias externas. É aprender a ser um canal de luz independente de circunstâncias externas. Porque se a gente esperar o mundo ser bom para nós, para que a gente fique bem, isso não vai acontecer. Porque o único mundo que a gente tem a responsabilidade de transformar é o nosso mundo interno. Porque a partir do momento que a gente muda o nosso mundo interno, a gente pode ser uma pessoa melhor para o mundo externo, né? Então o principal é sempre olhar para dentro, observar o que a gente pode fazer para contribuir para esse mundo ser um lugar melhor, ao invés de ficar se queixando do mundo, se queixando das pessoas, porque tem tanta gente que faz coisas erradas, que faz isso, que faz aquilo. Ok, é verdade, mas o karma do outro é o karma do outro. Faça você a sua parte. Faça você a diferença, ao invés de culpar ou julgar o outro, né? Até porque, gente, se a gente está encarnado num planeta de provas e expiações, é porque a gente não é um alecrim dourado, né? E é muito fácil julgar o erro do outro, ao invés de olhar para nós, olhar para a gente mesmo e integrarmos as nossas próprias sombras. Então vamos nos lembrar que sempre que a gente está apontando o dedo para o outro, rechaçando, culpando o outro, a gente está deixando de integrar as nossas próprias sombras. Então ninguém aqui é santo, iluminado, para se sentir no direito, para se arrogar, né, esse direito de ficar falando mal dos outros. Uma coisa é você falar de uma atitude específica, de uma ação que é errada. Outra coisa é você falar da pessoa. Então a gente não pode falar da pessoa, porque isso é julgamento. A gente pode falar de uma ação específica que a pessoa fez de forma errada. Ok, mas não da pessoa em si. Entende? Uma coisa é você ter discernimento entre o certo e errado, outra coisa é você julgar as pessoas, como falava Emmanuel.
através de Chico Xavier. São coisas muito diferentes, né? O julgamento e o discernimento. Então, gente, como fala na oração de São Francisco, né? Se você quer amor na sua vida, seja você o amor. Se doe primeiro, faça você a sua parte. Né? Porque às vezes algumas pessoas me escrevem e se queixam: Gisela, eu não recebi amor dos meus pais. Gente, num planeta de provas e expiações, poucas foram as pessoas que realmente receberam amor dos pais, amor verdadeiro e não superproteção. Poucas, porque é um planeta denso mesmo, a gente reencarna em grupos karma para fazer reajustes, então é muito raro alguém que tem uma família incrível, maravilhosa, cheia de amor. Não é assim que as coisas acontecem nesse plano, né? Agora, o que não dá é para a gente ficar a vida inteira contando a triste história da nossa vida, como se a gente fosse uma vítima da circunstância, ao invés de buscar recursos internos para transformar essa situação. Então, ok, se você não teve amor dos seus pais, o que você pode fazer hoje para se conectar com o amor da fonte criadora e acessar o amor dentro de você? Então você pode, por exemplo, se for ao encontro dos seus valores, começar a fazer uma caridade num hospital para crianças, por exemplo, numa instituição de crianças. Seja você uma fonte de amor para crianças que precisam de afeto, para crianças que foram abandonadas, para crianças que estão doentes. Então faça você a sua parte, dê você o primeiro passo. Sabe, não fica remoendo coisas que aconteceram no seu passado e achando que não dá para fazer nada para mudar. Dá, você pode fazer a diferença hoje na vida de outras pessoas, para que outras crianças não passem por aquilo que você passou. Comece hoje. Você pode orar por essas crianças, você pode fazer um trabalho social por elas. E de certa forma, quando você está acolhendo essas crianças, você também está acolhendo a sua criança interna. Perceba que você não ficou esperando o mundo ser diferente para você ficar bem, mas você tomou a iniciativa para fazer a diferença. Você se transformou num canal de luz, entende? Você tomou a iniciativa de praticar a caridade, de colocar o amor em movimento. Você não ficou esperando que alguém te acolhesse, que alguém passasse a mão na sua cabeça para a sua vida ficar boa. Percebe a diferença de postura? E aí você começa a ver bênçãos na sua vida quando você dá esses passos, porque você tomou a iniciativa. Né? Você saiu de uma postura de se queixar do que aconteceu no passado e falou: não, peraí, chega, não vou mais reclamar, eu vou focar na luz hoje, eu vou fazer a diferença hoje, eu vou praticar o bem hoje, eu vou ser útil para a fonte criadora hoje, eu vou aproveitar essa encarnação, não vou desperdiçar essa encarnação, vou fazer coisas boas hoje, vou ser fonte de luz para outras pessoas hoje. Ah, mas eu tenho vergonha, Gisela, mas eu tenho medo. Gente, é só começar, é só dar o primeiro passo que você vai vendo o medo sumir aos poucos. A gente não pode ficar apegado ao medo, né? Medo todo mundo sente, né? A gente tem ego, então é claro que a gente vai sentir medo. A questão é ficar apegado ao medo e permitir que ele nos paralise. Isso a gente não pode permitir. A gente tem que cumprir a missão apesar do medo. Enfrenta o medo, vai, faz, dá o primeiro passo do jeito que você pode, do jeito que você consegue. Faça o que dá. Faça o que é possível, mas faça. Você vai perceber que quando você se torna uma fonte de amor na vida de outras pessoas, naturalmente você vai vendo o amor florescer na sua vida, entende? Porque você elevou a sua frequência, ao invés de ficar numa postura de ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou invisível, ninguém olha pra mim, porque as pessoas me tratam mal, porque eu fui rejeitada. Você entende? Então você mudou a postura. Não, peraí, se estão me rejeitando, eu vou parar de me rejeitar e eu vou fazer algo de bom por mim, sendo um canal de luz para outras pessoas. Entende? Quando a gente é um canal de luz para o outro, a gente é um canal de luz para a gente, porque estamos todos conectados por fios invisíveis. Fazer o bem para o outro é fazer o bem para a gente mesmo. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse áudio ou vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande abraço para todos vocês, um domingo muito abençoado, iluminado, um final de domingo, né? E uma semana também maravilhosa a todos, com muito foco na luz, no amor, na alegria, na gratidão. Não percam nenhuma oportunidade, como falava o Osho, de cantar,
de rir, de dançar, de ler uma poesia, de ver coisas bonitas, de agradecer por estar vivo. Não perca essas oportunidades, porque quando a gente desencarna, muitas vezes a gente sente muita culpa por não ter aproveitado a vida na excelência, em conexão com a fonte criadora. E a gente se arrepende porque sempre que a gente tem a oportunidade de ser útil, de ser alegre, de dar risada, quando a gente não realiza isso, a nossa alma fica ressentida. Então aproveite, sinta essa alegria de viver, encontre motivos para você dar risada, encontre motivos para você se encantar com a vida. Se esses motivos não existirem, dê um jeito de encontrá-los. Se você se esforçar, você vai encontrar muitos motivos para você ser alegre aqui e agora. Então é isso, gente. Um grande abraço, até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!